Professor, por que ninguém mais fala infarto posterior ou infarto dorsal? Como não, eu falo. Mas de fato, essa nomenclatura ficou um pouco para trás. E por que não se utiliza mais essa nomenclatura? Basicamente por dois motivos, tá? Primeiro motivo, um motivo mais burocrático, né? Como assim? A ideia foi uniformizar uma mesma nomenclatura para todas as plataformas. Como assim? Eu não posso chamar pelo eletro infarto dorsal e na cintilografia do miocárdio descrever como infarto inferolateral, entendeu? Eu tenho que identificar sempre a mesma parede. Se é dorsal para todos, se é inferolateral para todos. E sim, posterior, dorsal e inferolateral são tudo a mesma coisa, tá? São nomenclaturas diferentes para descrever a mesma parede. O segundo motivo é que a parede posterior ou dorsal não necessariamente fica posterior, ou seja, nas costas, né? Ela fica assim, nas costas, quando o paciente ele é longilíneo, que o coração ele fica meio de pé, né? Mas no paciente brevilíneo, a parede inferolateral fica deitada no diafragma, né? O coração ele deita no diafragma e ela fica para baixo e não para as costas. Então, você chama de posterior, mas ele não fica posteriormente, entendeu? Portanto, a nomenclatura ficou como inferolateral para esse infarto dorsal, posterior, enfim, como vocês preferirem chamar. Mas como que eu identifico esse infarto inferolateral que a gente está falando? Esse infarto, ele se refere a uma artéria dominante que está infartando. Como assim? 80 a 85% das vezes, quem irriga a parede dorsal ou inferolateral é a coronária direita, tá? Em 15 a 20% das vezes é a coronária esquerda ou a circunflexa, né? E é isso que significa ser dominante, tá? Então, quando você pega o cateterismo, vê lá, dominância direita. Isso simplesmente quer dizer que a parede inferolateral é irrigada pela coronária direita, tá? E como que eu identifico isso no eletro? Então, você vai ter supra de ST em parede inferior, pode ter supra de ST em parede lateral, né? V5 e V6, pelo menos a lateral baixa, como a gente diz, né? E o que chama a atenção é que em V1 e V2, onde deveria predominar uma onda S, você vai ter a presença de uma onda R e um infra de ST. Isso é o que a gente chama de imagem em espelho. O que é isso? O V1 e V2 ele não fica aqui na frente e ele serve para ver o septo, né? Interventricular. Mas ele vai ver o que está na frente dele, que é a parede ali, septal anterior, né? Mas também o que está lá atrás, né? Ele atravessa o tórax. Então, se a parede de trás estiver infartando, ele vai ver também. Só que ele vai ver de cabeça para baixo. E se você colocar o eletro de cabeça para baixo, dá uma olhada. Esse R vira uma onda Q, esse S vira a onda R e o infra de ST vira o supra de ST, configurando a parede posterior, tá? Se você posicionar V7 e V8 ali, que é nas costas, você vai conseguir ver isso de forma objetiva. E como que eu sei se a artéria dominante é a coronária direita ou a circunflexa? Bom, você pode ter uma probabilidade maior com alguns detalhes, tá? Primeiro, se o supra predominante dessas duas paredes, na inferior e lateral, for o da parede inferior e o supra de D3 for o maior supra de todos, muito provavelmente se trata da coronária direita. Agora, se o supra predominante for na parede lateral, ou principalmente se o supra da parede inferior for maior em D2, pode se tratar da circunflexa. Eu disse pode, porque você nunca vai ter certeza. E é basicamente isso que eu queria trazer hoje. Gostaram do vídeo? Então se inscreve no canal e faz o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Até mais.